Nosso próximo e último case é o case da Renault. Então, eu gostaria de chamar ao palco o Frederico Ferrarini, que é gerente de transformação digital da Renault. Obrigado, meu caro. Até mais. Bom dia. Bom dia, pessoal. Fiquei bem inspirado hoje com as palestras do professor e da Nádia, e assim como ela falou, para a gente é a pura realidade. A gente acredita que está longe de ser uma empresa digital, né? A Renault falando da Renault América, né? Então, não sei se tem alguém da Renault aqui, porque sempre que eu faço alguma visita na FIEP eu encontro companheiros, acho que não. Bom, então, se tivesse, eles iam concordar com o que eu estou falando, né? Que a gente tem um caminho longo a percorrer, e eu vou trazer para vocês hoje aqui um ponto de vista mais relacionado a pessoas e a formas diferentes de trabalhar. Tá? Então, como a gente tem encontrado lá na Renault uma nova maneira de alcançar os objetivos que a Nádia, que o professor Sumitra comentou com a gente. Né? Então, eu vou passar poucos slides de Renault França, tá? Porque a gente quer falar aqui de América, de Brasil. Né? Então, como a Nádia falou, é super fácil fazer isso no corporate quando você tem milhões de euros. Né? Quando você está falando aqui de centenas, é outra história. Né? Então, a gente também teve que se reinventar, a gente teve que achar jeitos de financiar o que a gente precisava fazer. Né? Então, aqui, a revolução digital da indústria automobilística, acho que todo mundo conhece já, né? Porque o carro é um produto muito presente na nossa vida. Então, a gente sabe que hoje a indústria está passando por disrupções sobre veículos conectados, veículos elétricos, veículos autônomos e também transformação digital. Né? Então, eu não quero entrar nisso, porque eu falei que o foco é pessoas. Né? E também esse é o último slide que eu vou passar, não, tem um outro ainda sobre estratégia. Eu vou voltar sobre coisas concretas para vocês. Então, a nível global, isso que está dentro do lado laranja, vamos lá, essa estratégia, o resumo do resumo da estratégia de transformação digital da Renault. Né? Então, ela foca sobre 2 eixos, um de produtividade, muito parecido com a Bosch. Né? Então, como tornar as nossas plantas, né? Falando de Renault, Nissan, a nível global, são 78 plantas, mais produtivas, com mais foco em dados, não só a planta, mas toda a engenharia, a supply chain, compras, que tá, né, todos os processos administrativos que estão relacionados com a nossa cadeia de valor. Né? Então, também não vou citar aqui sobre todas as tecnologias, porque eu já fui antecedido por pessoas super competentes que explicaram isso para a gente. E também o segundo ponto é com foco no cliente, né? Com foco na experiência. Como a gente pode prover para o nosso cliente uma nova experiência, uma nova maneira de trabalhar, de comprar e de experimentar os serviços e produtos que a gente tem. Né? E aqui a nível global, a gente tem números até parecidos com a da Bosch, né? Então 500 milhões de euros em cada um dos... a gente é um pouco menos ambicioso que vocês, mas 500 milhões de euros em cada um dos 2 eixos até 2020. E para a América, como a gente representa 10% do market share global, a gente se deu o objetivo de 10% também desse objetivo. Né? A gente espera chegar esse ano a uns 40%, então a gente tem um desafio bem grande ainda pela frente. Bom, daí eu queria mostrar um vídeo agora de como que a gente está trabalhando aqui na região. O mundo mudou, e o setor automotivo também. Companhias nativas do ambiente digital redefiniram os padrões de experiência do consumidor, de produtividade e de cultura organizacional. Companhias tradicionais, incluindo o setor automotivo, estão acompanhando essas mudanças disruptivas, lançando estratégias de transformação digital. Para o Grupo Renault, a transformação digital é uma prioridade. Uma estratégia global está sendo implantada na França e em 4 regiões-chave: Eurásia, China, Índia e América Latina, para criar uma rede global de compartilhamento de projetos e construir uma cultura de colaboração. Cada região será um hub focado em espalhar a estratégia geral, enquanto a adapta ao seu mercado local. Na América Latina, a transformação digital é baseada em 2 pilares: Control Towers, America Digital Hub. Cada área na Renault terá uma Control Tower, um time multidisciplinar com membros do setor específico e TI. Juntos, eles irão definir a visão digital e os objetivos de suas funções, priorizar e realocar recursos em projetos digitais e iniciativas através de um Digital Roadmap, acompanhar e acelerar projetos e iniciativas que estejam em andamento, explorar e avaliar novas tecnologias e modelos de negócio. A segunda parte da estratégia digital é o America Digital Hub, um time transversal de TI com 2 prioridades: gerenciamento e exploração,
Suporte à execução de projetos. O time de gerenciamento e exploração garante a consistência entre todas as Control Towers, consolidando Digital Roadmaps, comunicando performance e promovendo melhores práticas entre funções e países. Além disso, planeja e executa o desenvolvimento de competências digitais e define parcerias no ambiente de inovação aberta. O time de suporte à execução de projetos conta com novos perfis profissionais, processos e ferramentas para acelerar projetos digitais fundamentais requisitados pela Control Tower. Times multidisciplinares chamados Squads são compostos pelas áreas de negócios impactadas, TI e pelos novos profissionais da America Digital Hub. A transformação digital alia novas formas de trabalho e tecnologias disruptivas, com o objetivo de aumentar o valor e experiência para as pessoas, impulsionar a eficiência e a produtividade operacional e desenhar novos modelos de negócio e fonte de receita. Com essa estratégia, todas as pessoas podem ser protagonistas na transformação digital da Renault. É uma jornada desafiadora e recompensadora, com grandes impactos para os nossos clientes e colaboradores. Faça parte dessa revolução. Vamos lá. Bom, pessoal, então deu para ver, né, que a estratégia para a gente aqui, que com um cenário de recursos limitados, tempo limitado, pessoas limitadas, né, a gente tinha que trabalhar muito sobre priorização. Né? Então, boa parte da nossa estratégia aqui está representada de maneira um pouco mais engenheiro, vamos lá. A gente está falando sobre como priorizar bem os nossos projetos. São muitas iniciativas. Né? A transformação digital ela não serve só para a indústria, né? Ou para a área industrial, vamos lá. O Flávio Pripas, do Cubo, sempre fala que a área que mais tem dados numa empresa geralmente é RH. Né? E provavelmente é a última que a gente vai trabalhar sobre transformação digital. Né? Então, ou seja, um erro crasso. Né? Então, o que a gente fez foi pegar aquela estratégia global e adaptar ela para cada uma das grandes funções da nossa região. Aqui a gente começou com 4, hoje já tem bem mais que isso, vou citar para vocês. Então a gente começou com a área industrial, sales and marketing, todas as funções de suporte juntos e depois engenharia. Isso acabou virando um buzz dentro da empresa, hoje todo mundo quer trabalhar sobre o tema e hoje a gente já tem agora Control Tower sobre finanças, sobre RH, sobre qualidade, que abriu semana passada. E cada uma dessas torres de controle, assim como a Bosch falou, são pessoas não dedicadas, mas que vão lá, trabalham parte do seu tempo, né, dedicam parte do seu tempo para pegar aquela estratégia que é muito ampla para a empresa e falar o que significa transformação digital para o RH, ou para a qualidade, ou para finanças. Né? Então, a gente daí tem uma estratégia um pouco mais, né, específica para cada um desses perímetros, que eu não vou trazer aqui hoje por causa do tempo, e os projetos são priorizados, não só projetos, mas as iniciativas, desenvolvimento de competência. Né? E depois a gente criou também o America Digital Hub, que a gente se considera como uma pequena startup dentro de casa. E aí sim a gente tem recursos dedicados, vou mostrar para vocês, para trabalhar sobre desenvolvimento de competência, inovação aberta e principalmente acelerar a entrega de projetos-chave dentro da companhia. Então, da última vez que eu estive na FIEP, a gente falou sobre isso, eu apresentei logo depois de uma startup que era de health, eu acho, sobre... Eles tinham feito um medidor de sangue ou de testes automáticos, achei super legal. E a gente falou, putz, o nosso desafio é fazer como que essa dinâmica de trabalho estilo startup venha funcionar dentro de casa. Né? Então, o America Digital Hub ele veio com esse objetivo. Nosso principal objetivo é desenvolvimento de competências. Né? Então, desenvolver projetos é um meio para a gente. É uma forma de alcançar uma mudança de mindset. Então, por isso, hoje, o nosso maior parceiro é o RH. Então, hoje, eu diria que 50% do meu tempo hoje eu passo com um time de recursos humanos. Né, trabalhando sobre recrutamento, sobre seleção, sobre retenção de talentos, sobre nova maneira de trabalhar. Né, então, aí sim, claro, a gente vai mudar o mindset, a gente acredita muito no learn by doing. Né, então, fazendo projetos, fazendo iniciativas, e eu vou trazer um pouco delas para vocês. Aqui tem um pouco de organograma, mas é para mostrar para vocês, não sei se tem um pointer aqui, acho que não. Não. Para mostrar que a gente está trabalhando com novos perfis. Né? Então, na indústria, a gente está muito acostumado, imagina na Bosch, a contratar engenheiro, né? Contratar pessoas para trabalhar como engenheiro de processo, engenheiro de produto, designer de produto. Né? Quantas vezes você já viu a indústria automotiva contratando um Scrum Master? Né? Ou um designer de experiência? A primeira vez que a gente foi falar isso para o nosso CFO, que a gente precisava contratar um Scrum Master, ele perguntou, mas o que é Scrum? Né? Por que você precisa de um designer? A gente já tem uma seção de uma área de design em casa. Por que você vai precisar de um designer na TI?
né? Ou um arquiteto. O arquiteto até dava para entender um pouco mais, mas a gente precisava de um tipo diferente de arquiteto, né? Ou então, o que mais? Desenvolvedor, né? Ele falou assim, mas por que você vai desenvolver, cara? A gente tem um centro na Índia para desenvolver, por que você não compra isso de um fornecedor? Então, são paradigmas que a gente teve que fazer, né? E a gente começou com uma área super pequena, com muito bolsista da Fundação Araucária e Nova Talentos, vou citar alguns depois, e aí sim a gente foi conquistando o poder político na organização para contratar pessoas, né? E hoje a gente está contratando 12 pessoas, e em 4 de junho começam 12 pessoas novas em São Paulo, depois eu vou explicar um pouco por que São Paulo. E, bom, vamos falar um pouco agora de resultado, né? Então, de o que tudo isso está gerando dentro da Renault. Então, primeiro, né, como a Nádia falou, né, speak with numbers, né? Fale com, principalmente se for dinheiro, né? Então, a gente tem um objetivo muito claro, aqui é o objetivo do meu time, tá? E do nosso time de TI como um todo, a gente tem que entregar esse ano 30 milhões de euros para a organização, né? Então, e para o nosso azar, o euro aumentou. Então, pois é. Então, no início do ano era um pouco mais fácil, né? Então, é super difícil medir, né? Então, sobre todas aquelas torres de controle que eu falei para vocês, algumas áreas são fáceis, né, de medir. Quando você fala com fábrica, por exemplo, é palpável o payback, né? Então, você fala, putz, eu vou diminuir o tempo de parada de máquina, vou diminuir a necessidade de trocar peças mais frequentemente. Mas e no RH? Como é que você vai calcular o retorno sobre o investimento de ter uma plataforma melhor de recrutamento? Quanto vale recrutar talentos melhor do que antes, né? Então, é super difícil. Ou em qualidade, até também um pouco mais fácil, você pode medir sobre o tempo de recall e tudo mais, mas quanto vale você ter uma informação mais rápida sobre o seu cliente, né? Então, a gente está tendo desafios dentro de casa para conseguir transformar isso em dinheiro. Porque se você não conseguir, você não vai conseguir falar com o board da empresa e concorrer com projetos em que, né, um projeto na engenharia, um projeto na área industrial, um projeto na área comercial, né? Então, o recurso da empresa é limitado. Você tem que conseguir falar com dados que a empresa trabalha, né? Outro KPI que a gente colocou esse ano, a gente queria trabalhar sobre metodologia ágil, mas de verdade, né? Metodologia ágil a gente já tentou trabalhar na Renault uns 2, 3 anos, e esse ano a gente queria quebrar alguns paradigmas. Então, a gente se deu o objetivo de lançar, no mínimo, 12 projetos ágeis, só que a gente foi muito conservador, a gente já está atingindo esse número já esse mês, né? Então, provavelmente meu chefe não vai ficar feliz com isso, mas isso era uma mudança de paradigma, não só pelo projeto, mas pela forma que é trabalhar com um projeto ágil, né? A gente tem um objetivo também de inovação aberta, de treinamentos, mas eu vou falar deles lá para frente, então vou passar. E, bom, falando vamos lá, o que tudo isso tem entregue para a empresa, né? Então, alguns exemplos concretos do que a gente tem gerado em termos de transformação digital para a Renault. Então, o primeiro deles, talvez vocês tenham visto já na mídia, hoje a Renault tem o único e-commerce 100% online da indústria brasileira, e, na verdade, é o primeiro do grupo Renault também. Então, você consegue comprar hoje um Kwid 100% online, mesmo a avaliação do usado do seu carro, mesmo financiamento, e esse projeto, feito em metodologia ágil, ele teve que conectar 15 sistemas legados da empresa. Quem chuta aí quanto tempo levou para fazer esse projeto? 1 ano? Mais alguém? 2 anos? 44 dias. Foram 80 dias de planejamento para tomar a decisão, para fazer, né, desenhar como a gente faria isso, montar a equipe, né, colocar uma equipe ágil funcionando. 44 dias de execução com 3 países, Brasil, Canadá e França, trabalhando juntos. Parceiro, nesse caso, foi a SAP. Né? Então, a gente colocou a primeira plataforma de e-commerce do Grupo Renault no mundo. E o primeiro e-commerce do Brasil. Quando a gente lançou, estava muito ruim. Né? Mas eu ouvi uma frase esses dias que eu achei muito legal, que é: o bom MVP é aquele que você tem vergonha de lançar. Né? Porque quer dizer que você foi audacioso, você foi ousado e você conseguiu, né, apesar de tudo, lançar algo e ter informações do seu cliente. Né? Que era o mais importante. O primeiro carro que a gente vendeu, mesmo com a plataforma longe de estar boa, foi em 4 minutos depois de lançar a plataforma, às 2 da manhã. Então, olha a mudança, a disrupção que você está fazendo na indústria. Antes, né, nós, clientes, conseguimos comprar carro só de segunda a sábado, né, em horário comercial, e sábado até meio-dia, né, porque é o horário que a concessionária está aberta. Né. Quando você vai na concessionária, você consegue só saber como o cliente está se sentindo pelas perguntas que você faz e a informação que ele coloca para você em algum sistema, no Salesforce, enfim. Numa jornada digital, você tem informação sobre tudo que o cliente experimentou. Né? Então,
a gente começou a aprender desde janeiro, a gente lançou isso em 11 de janeiro, não só dos clientes que compraram. Nosso maior objetivo era saber por que os clientes não compraram. Né? Então, ao longo da jornada, o que fazia eles desistirem do funil de venda? Né? Então, foi uma disrupção enorme. Hoje, em maio, aí sim, a gente tem uma plataforma muito mais robusta, né? Mas a gente aprendeu. Né? Se a gente tivesse esperado para lançar o produto perfeito em 6 meses, a gente ia descobrir os erros agora e provavelmente ia gastar um monte de tempo sobre coisas que o cliente nem queria. Né? Então, metodologia ágil fala muito sobre isso, né? Que 20%, né, o clássico do Pareto, né? 20% do valor que você gera para o seu cliente está... Não, 80% do valor que você gera para o cliente está em 20% das funcionalidades que entrega. Né? Então, se você trabalhar em modo waterfall, você vai gastar 80% do seu dinheiro para não fazer nada. Tem um outro estudo que fala que 64% de todas as funcionalidades de sistemas corporativos nunca foram usados. Né? Então, voilà, esse foi um dos projetos, que é um dos que a gente mais se orgulha, feito na entrega em 11 de janeiro. Fast Track é o outro, a gente vai lançar agora em julho uma mesma plataforma, mas para o cliente corporativo. Né? Então, um pequeno, vamos lá, uma padaria que vai comprar 2 carros. Né? É uma outra experiência. A gente pensou em um outro projeto, uma outra forma de fazer. Tem projetos com recursos humanos, que eu já citei para vocês, sobre recrutamento, sobre seleção, sobre onboarding de talentos. Temos projetos muitos na área industrial, mas hoje eu trouxe só um, que é bem similar ao que vocês, né, tiveram. A gente tem Wi-Fi nas fábricas já desde 2011, 100%. E a gente quer explorar isso, né, porque saiu caro, né, colocar Wi-Fi em todas as fábricas. Então, um dos projetos que eu trouxe para vocês é o que a gente chama de... isso é uma sigla em francês, mas uma espécie de um supervisor conectado. Né? Então, todos os nossos, se eu não me engano, são 300 supervisores de linha que a gente tem na América, vão ter um tablet, isso já acontece agora em maio. Mas não é só entregar um tablet, não adianta você colocar um tablet e colocar o SAP para o cara acessar lá, né, até ele achar o que ele precisa com o dedo, né, e geralmente às vezes de luva. Então você tem que pensar na experiência do supervisor, né, o que ele precisa. Né? Então a gente criou um ecossistema de aplicativos que o supervisor de linha precisa para gerir melhor a sua linha de montagem. Né? Então é sempre com foco na experiência. Eu estou com o tempo um pouco apertado, então vou passar só alguns um pouco mais interessantes. Esse que tem o logo da Salesforce embaixo. A Renault usa Salesforce já há 7 anos. Foi a primeira subsidiária do grupo Renault a usar Salesforce. Né? Então, o Salesforce hoje está com buzz, né? Todo mundo fala de Salesforce, que é super legal. A gente usa há 7 anos, e se você perguntar para todos os consultores comerciais ou para as concessionárias, a maioria vai dizer que eu odeio Salesforce. Porque quando a gente colocou uma excelente ferramenta da maneira errada. Né? Então, mas não tem problema, a gente aprendeu muito com isso. Né? Então, a gente colocou, a gente aprendeu, a gente sabe hoje os erros. Né? Então, a gente está constantemente evoluindo, e esse ano a gente, né, tem uma disrupção a ser feita a nível de utilização de Salesforce na rede, e a gente vai fazer o que o nosso presidente está chamando de centro de inteligência comercial. Então, como ter informação em tempo real para o consultor comercial e para o vendedor, para ele saber o que ele precisa oferecer para aquele cliente, antes dele chegar na concessionária. Parece um pouco disruptivo, né, mas tem toda uma ciência por trás. E agora, falando um pouco de ágil, né? Então, ágil também é como eu falei, é um dos grandes pilares hoje da nossa estratégia. Né? Metodologia ágil é super fácil de entender, super difícil de aplicar, né? Porque passa por alguns conceitos disruptivos, né? Como equipes dedicadas, né? E como é que você vai dedicar gente sem dinheiro? Equipes colocalizadas, né? Como você vai fazer isso num ambiente que você tem múltiplos países na região? Equipes em que você tem baixa hierarquia, como a Nádia falou, né? Equipes em que você tem autonomia, autogerenciamento. Né? Então, a gente começou uma campanha super audaciosa na empresa esse ano para difundir o conhecimento de ágil. Então, a gente já treinou, isso daqui são números bem desatualizados, ainda foi só de março. A gente fez 200 pessoas, né, já foram treinadas. Parece muito, né, mas para uma empresa que só aqui são 7.000 pessoas, né, a gente tem um caminho longo a percorrer. Né? Então, a gente está buscando outras formas de como acelerar esse desenvolvimento. Né? A gente está certificando pessoas em ágil, e não só pessoas de TI, longe disso. Hoje o que a gente mais foca são pessoas de business. Né? E o nosso presidente, o Luiz Pedrucci, é um apaixonado por Scrum, apaixonado por ágil. Ele mesmo difunde o conhecimento, ele fez com que todos os seus vice-presidentes lessem o livro, ele fez alguns bootcamps de ágil. Né? Então, isso é um grande, grande ponto da nossa estratégia. E cultura, como a Nádia falou. Né? Eu falei que eu ia falar bastante sobre pessoas aqui. Cultura hoje é o que a gente mais investe, né? Então mais investe em treinamento, em informação, às vezes com pouco recurso, né? Então não precisa fazer tudo com a Accenture, né? Nada contra, a gente tem bastante coisa com eles, mas se você for fazer todos os seus treinamentos com a Accenture, você vai gastar todo o seu dinheiro em treinamento, né? Então
A gente faz muita coisa com parceiro, muita coisa dentro de casa, muita coisa com o que a Nádia falou, de estimular com que as pessoas compartilhem o seu conhecimento, né? E, voilà, para terminar, antes de eu ir para a última etapa, é sobre inovação aberta, né? Então, como foi um dos caminhos que a gente achou para fazer isso com pouco recurso, né? Então, a gente trabalhou muito, mas muito mesmo, com universidades aqui da região, sobretudo com o programa Fundação Araucária, né, junto com a engenharia. O Tarso foi um dos que começou isso lá na Renault. Então, eu falei até antes de começar para o Tarso, que hoje eu tenho uma pessoa na minha equipe que há 3 anos atrás era um bolsista da Fundação Araucária, e hoje ele vai se tornar o coordenador de digital na Nissan do Brasil. Né, então, é um cara que em 3 anos saiu de um bolsista a um coordenador. Né, então, uma disrupção enorme. Né, então, a gente investiu muito em talentos, e trazendo isso com parceria de universidades, centros de pesquisas. A gente está investindo muito também nos futuros talentos. Né? Então, Renault Experience não é o objetivo falar dele hoje, mas a gente investe em pessoas que estão começando a universidade. Né? Então, são pessoas que a gente não espera contratar agora, né? Mas são pessoas que no futuro vão conhecer a Renault e ter interesse de trabalhar lá. Então, um trabalho muito mais social e de overall opinion. E agora, esse ano, a gente quer trabalhar ainda mais sobre financiamento, né, e parceria com o governo, porque a gente é muito ruim nisso. A engenharia é super boa, mas a nível de tecnologia a gente ainda está engatinhando. Então, a gente quer buscar mais financiamento com o governo, um ganha-ganha, né, que o governo, que a indústria e que as pessoas ganhem com isso. Bom, mas como, né? Como fazer isso, né? Então, tem muitas barreiras, né? Tem muita coisa que nos impede de avançar e que a gente tem que estar constantemente trabalhando, né? Então, aqui foi o que a gente elencou no contexto Renault, não que seja verdade absoluta, né? Mas o primeiro, eu já falei, né, competência disparado. Das 12 pessoas que eu falei para vocês que a gente está contratando em São Paulo, por que a gente está contratando em São Paulo? Tem alguns motivos, né? Mas um deles é porque a área comercial está lá, e a gente quer dar um foco muito grande na área comercial. Mas o outro motivo, cara, não tem gente em Curitiba, sendo super transparente. Contratar um Agile Coach aqui em Curitiba é super difícil. Né? Então, são pouquíssimos. A gente achou um, que hoje é o Glauco Gomes, né, que a gente está segurando ele pelos pés, não pode nem sair da Renault, porque é super, super complicado. A média salarial de um Agile Coach em São Paulo é R$15 mil. A média. Esse cara está super bem empregado no Facebook, no Netflix, na Apple. Né? O que a gente vai fazer para conseguir trazer ele para a Renault? Né? Então, competências não adianta. Se você for fazer tudo outsource, se você for comprar tudo, se prepare que vai ser muito caro. Né? Então, você tem que trabalhar das duas maneiras. Você tem que, sim, trazer alguns recursos externos, mas desenvolver dentro de casa. Né? Budget, né? A Nádia falou para a gente, né? O quão é difícil conseguir ter orçamento. E aí você tem que usar múltiplas, né, estratégias, tentar orçamento corporate, tentar orçamento regional, tentar parceria com o governo. Cultura, eu também já citei, né? Então não vou repetir. Alinhamento entre business e tecnologia. Aqui eu coloquei IT, mas a palavra certa seria tecnologia, porque tecnologia não está só em IT, né? Está em todas as áreas da empresa, mas você ter um bom alinhamento entre esses dois domínios é essencial. E, por último, ao contrário de uma empresa, né, nativa digital, de uma startup, que ela não tem nenhum legado que assegure, né? Uma empresa como a Bosch ou como a Renault, a gente tem anos de história, né? Que a gente construiu da melhor maneira que era possível naquele momento. Só que não necessariamente é o melhor momento hoje, né? A melhor maneira hoje. Então, como você faz para conectar novas tecnologias, né, de desenvolvimento, Angular, React, Node, né, falar de novas tecnologias de dev, com sistemas como SAP? E outro, nada contra SAP, tanto que a gente escolheu o SAP como nosso parceiro de e-commerce. Mas o SAP, do jeito que a gente usa como ERP hoje, a gente definiu ele há 15, 20, 30 anos atrás. Né? Então, você tem que fazer tudo isso conversar. E não é só tecnologia, é processo. Né? Como você vai fazer para atrair talentos que hoje querem trabalhar de short e camiseta, e eles não querem bater ponto num processo de recursos humanos que você tem o sindicato dos metalúrgicos junto? E daí, de novo, não é falando mal do sindicato. Era o que foi criado e era, né, tem banco de horas, tem um monte de coisa, mas o cara sai da Apple para trabalhar numa empresa que ele precisa bater ponto. Eles não querem bater ponto, né? Isso é só um dos exemplos, né? Então, a gente tem muito, muito desafio pela frente. E aqui o meu último slide é para falar, né, o quanto a área de tecnologia, que eu sei que tem alguns aqui de TI, a gente não é o dono da transformação digital da empresa. Longe disso. O dono da transformação digital da empresa somos todos nós. Né? Até o professor falou isso, a transformação digital é um conjunto de governo, de indústria, de pessoas. Né?
E dentro de uma empresa é a mesma coisa. Se a gente continuar com o speech, né, de que TI tem que liderar a transformação digital sozinho, e o presidente da empresa ou os outros falarem, não está avançando porque a TI não está avançando, está longe de dar certo, né? Mas ainda assim, como TI, como tecnologia, que hoje eu faço parte, a gente tem que se reinventar também, né? Então, eu passo uma última mensagem, né, uma sugestão do que funcionou para a gente, é passar, né, de order takers para partners, né? A gente não pode mais se ver como tomador de pedido. Isso deixa um pouco velho, já se fala bastante no mundo de TI, né? De relação cliente-fornecedor, né? Então, o nosso CIO da Nissan falou uma frase muito interessante essa semana, falou assim, cara, a TI ela faz parte do business. Você não adianta mais se ver como assim como o RH, assim como todas as funções de suporte da empresa, né? Outro, sair de uma gestão de projeto para uma gestão de produto. Né? Tem uma mudança conceitual grande nisso, né? Que hoje não dá tempo da gente explorar, mas a partir do momento que você gera um produto, você não está preocupado em só entregar um projeto, né? Porque a gente tem mania em grandes empresas, beleza, eu fiz o projeto, está entregue, e agora a área de operação que se vire, né? Então, quando você gera um produto, você está preocupado com o cliente o tempo todo, né? Então, você tem uma gestão do ciclo de vida desse produto, né? Passar de generalista para tecnologista. Eu não conheço como são as áreas de TI das grandes empresas da região, mas na Renault, por muito tempo, tanto na América quanto na França, a gente foi gestor de contrato, né? De contratar fornecedores para fazer as coisas pela gente. Também não dá mais certo, a gente tem que conhecer de tecnologia, a gente tem que saber do que está falando para a gente conseguir ser parte do business, né? Então, cara, tem que conhecer sim Scrum, tem que conhecer ágil, tem que conhecer tecnologias emergentes, tem que conhecer novas maneiras de trabalhar, né? A gente tem que parar de ser heavily outsourced para ser balanced sourcing, né? Então, outsourcing vai continuar existindo, mas se você colocar toda a sua TI em outsourcing, né, você não tem internalização do conhecimento. Waterfall para ágil eu já falei. Não é que o Waterfall vai desaparecer, tá? Existe ainda o Waterfall e não são todos os projetos que faz sentido ter ágil. Passar de long projects para short cycle projects. O CIO novo da Nissan Global, quando ele chegou, fizeram uma pergunta para ele assim, cara, como que eu faço, né, porque você disse que a gente não vai mais fazer projetos grandes, né? Como que eu faço com meus projetos de 1 ano? Ele, não, você para eles, pode cancelar. Qualquer projeto acima de 6 meses na Nissan hoje está proibido de ser feito. Então, isso ainda não existe na Renault, talvez por sorte, porque acho que hoje a gente não ia conseguir respeitar essa regra. Mas outro, né, de Budget Driven Allocation para Value Driven Allocation. Né? Então, você parar de priorizar por custo, né, e sim por valor os seus projetos. Né? O que mais entrega valor. E é isso, pessoal. Quis passar um pouco, né, do que a gente está fazendo na Renault. E como a Nádia falou, a gente está longe de ser perfeito ou longe de ser a referência. Assim é como a gente está caminhando até agora. E quem quiser me contatar depois, está aqui o e-mail. Obrigado. Para finalizar o nosso evento, então, nós vamos abrir uma sessão de perguntas rápidas. Por isso, eu convido, então, para retornar ao palco Frederico, Nádia e o coordenador de inovação, Rafael Trevisan, para que a gente possa fazer uma conversa rápida aqui com vocês. Queremos, então, iniciar e abrir para perguntas. Espero que tenhamos pelo menos uma. O pessoal já está... As meninas estão com o microfone. Embora. Acho que, então, primeiro, novamente, agradeço o Fred e a Nádia por estarem aqui contribuindo. Acho que foi muito conteúdo interessante, né, para nossas empresas que querem começar a levar a transformação digital para os seus processos, para os seus programas, né? Agradeço a presença de todo mundo. Acho que é importante, nesse processo, nessa apresentação que vocês mostraram, quando a gente fala da transformação digital, está muito relacionado também, né, e não deixa de ser, a transformação cultural dentro da organização, né? O Fred comentou da questão da mudança do pensamento, né, para um pensamento mais ágil, de gestão de projetos. A Nádia também comentou da questão do trabalhador, do operador, também ter uma certa liberdade para propor projetos nesse sentido. Quero que vocês pudessem reforçar, né, sobre o quão importante essa transformação cultural para esse processo atrelado à tecnologia, né, que, enfim,
a tecnologia é um meio para isso, e a gente tem a transformação cultural. E como que vocês veem, né, como gestores, as competências, os soft skills, né, desses novos profissionais, desses profissionais digitais, de trazer um novo perfil para dentro da indústria? Fred. Pode ficar à vontade. Bom, sobre o que você falou, né, de competências, esse com certeza, Rafael, é um dos grandes desafios, como eu falei, e não é só de competência técnica, né? Então, por exemplo, agora que a gente está recrutando essas 12 pessoas, são perfis de muito específicos, como um UX designer, né? Então, é um perfil raro de encontrar no mercado, mas ainda assim o que a gente está menos preocupado é com competência técnica. Claro que exige um mínimo, né, porque a gente está buscando especialistas para nos ajudarem a nos desenvolver, mas a gente está muito preocupado com competência comportamental. A gente mapeou quais são essas competências antes de começar o hiring, né? Antes, né, a gente criou uma estratégia de recrutamento que foi muito além do tradicional, né? Então, primeiro a gente começou trazendo uma startup para nos ajudar, que é a 99 Jobs. E lá, antes de falar, né, mesmo de job description, a primeira coisa que eles fizeram foram, junto com a gente, eles fizeram um assessment do que é a Renault, né? Então, o que as pessoas pensam da Renault, né? Então, eles entrevistaram colaboradores, entrevistaram gestores, né? A gente criou um mapa, né, do que faria hoje uma pessoa querer trabalhar na empresa, né? Então, o que faria não querer trabalhar, né? Então, a gente criou uma estratégia de comunicação com LinkedIn, Facebook, Instagram. E depois disso, sim, a gente começou, bom, agora quais são os perfis que a gente precisa, né? Quais são as competências técnicas, quais são as competências comportamentais? A gente criou um processo seletivo que tinha que ser balanceado, no sentido de não adianta você querer fazer 80 entrevistas, né? Senão o cara desiste, né? A gente então criou um processo de 3 entrevistas, que passavam um com foco mais comportamental, um com foco mais técnico e um terceiro foco de experiência, né? Então a gente se preocupou muito em fazer com que fosse algo que fosse uma experiência boa para o candidato. E mesmo só com 3, não foi nenhum nem 2 casos de pessoas que foram contratadas durante o processo. Você falou que o cara na segunda, quarta estava contratado em outra empresa, né? Então, como atrair esses talentos, né? E depois outra coisa que eu esqueci de falar, como retê-los, né? Então, hoje, as melhores empresas em São Paulo têm um turnover médio em tempo de 1 ano e meio. Então, você faz todo esse processo de estratégia de recrutamento, seleção, retenção, e você vai ter, provavelmente, um potencial de perder esse talento 1 ano e 6 meses depois, né? Então, é super duro, por isso que eu falo, né? Uma humilde dica para quem está iniciando essa jornada, ou mesmo quem está no meio, se aproxime demais do seu time de RH, porque né, com ele que vocês vão desenhar a estratégia de pessoas para conseguir fazer tudo isso que a Nádia e que o professor comentaram com a gente, né? Nádia. Eu estava olhando aqui, e antes da gente falar sobre cultura, a nossa média de idade aqui, a gente já não é mais a gente tem aqui entre gerações diferentes. Então, vamos falar assim, ó, 70% das pessoas que estão aqui, quando era no passado, quem que comia o melhor bife? Na época, o pai, né? O pai, né? Qual é a geração hoje? Quem come o melhor bife? É o pai ou é a criança? É a criança. Imagina que essa geração que está aqui nunca comeu o melhor bife, né? Porque quando era criança era do pai e agora é do filho. E foi mais ou menos esse paralelo que a gente pensou dentro da cultura, né? A gente pensou, quando foi falar de cultura, que quem eram as pessoas que tomavam decisões dentro das empresas no passado? Eram os gestores, né? A hora que chegou a hora dos gestores tomarem a decisão, para quem que a gente está dando a decisão? Para os times. Então, quando a gente foi pensar nessa transformação digital e nesse tópico de cultura, que é um tópico bem importante, né, que o Rafael e o Frederico falou aqui, a gente, dentro da Bosch, além de promover esses circuitos e hackathons, a gente também está trabalhando uma estratégia em 3 layers: top-down, bottom-up e cross. Vocês viram, quando eu falei aqui dentro do projeto, que a gente está trabalhando em times multifuncionais, que não tem hierarquia, que a gente trabalha cross. A gente tem um outro trabalho que a gente está fazendo, que os gestores, eles estão fazendo, além de coach, eles estão fazendo um coach uma tarde por dia para trabalhar fora dentro das áreas deles. Tá? Porque alguém vai trabalhar dentro da área dele, então ele também pode sair da caixinha e trabalhar em outras áreas e em outros tópicos. E os operadores para poder fazer isso.
Por que disso? Porque, gente, é muito difícil você esperar ter a expectativa do bife e chegar na hora da realidade e não acontecer. Só que, ao mesmo tempo, quando alguém está trabalhando dentro da tua área, não é que está colocando a colher no teu pote, mexendo no teu queijo, tem a ver com aprender de uma maneira diferente. Só que, poxa, você esperou a vida inteira para chegar e ser o gestor, aí chega, de repente, um cara da IEL lá de 3 anos e já virou um gestor dentro da área. Então, lida com medo. E o ser humano, quando ele tem medo, ele afasta. Qualquer ser humano é assim. Isso é... Então, a gente, dentro desse tópico de cultura, a gente está tentando trabalhar bem forte junto com o time do RH. Além de ter alguém do RH aqui dentro, a gente tem uma estratégia de trabalhar transformação cultural. A gente não está trabalhando ainda em transformação cultural digital, porque aí cria mais uma palavrinha que dá medo, e a gente não quer que dá medo, porque a gente não quer que as pessoas se afastem. Mas se você não pensar dentro disso daí e tirar o bife do cara e não avisar que as coisas estão mudando e que o mundo está mudando, na verdade, o grande risco é de se afastar. Então, não adianta você fazer salas coloridas quando o cara ele tem vontade, o sonho dele era ter uma sala de gerente fechada, como ele sempre sonhou na vida dele. Então, é um trabalho que precisa fazer... pelo menos dentro da Bosch, o que a gente está fazendo aqui não é uma realidade no mundo inteiro, cada um está fazendo diferente, porque tem a ver com cultura mesmo. Aqui a gente está fazendo essa transformação nesses 3 layers. Legal. Temos alguma pergunta? Pessoal, bom dia. Meu nome é Atílio Braga, eu sou professor e trabalho com gestão de risco. Eu gostaria de ouvir de vocês se vocês já estão discutindo na implementação da indústria e qual seria o impacto do blockchain dentro da indústria, se vocês já estão olhando para isso, e qual a opinião de vocês? A sua pergunta é uma coincidência, que a gente estava no sábado, sexta e sábado passado, a gente teve um workshop de digital para o time financeiro. Então, estavam todos os CFO da região e todos os CFOs dos países e mais algumas funções transversais de finanças, né? E a gente fez 2 dias, um dia com foco em explorar novas tecnologias e outro dia com foco em metodologia ágil. E o dia com foco em tecnologia, a primeira delas foi blockchain, né? E o que foi o maior sucesso. A gente trouxe um cara super bom que eu recomendo demais, que é o Robson da Tivit. Recomendo muito, mas muito mesmo. A melhor palestra de blockchain que eu já vi. Depois, se alguém quiser, eu passo o contato dele. Hoje, na Renault, não é uma realidade ainda. Assim, a gente está explorando o tema, está tateando, mesmo a nível global, né? Então, a gente fez alguns testes, algumas provas de conceito, mas o potencial é gigantesco, né? O potencial é enorme. Você pode falar de como você usar blockchain para seguro de veículos, para garantia, né? Para smart contracts, né? A gente gasta muito tempo e dinheiro hoje com contrato de compras, fornecedor e tal. Saiu uma ideia super boa no seminário, por exemplo, para como usar blockchain para gestão de embalagens retornáveis, né? Então, aqui é um super problema que a gente tem hoje na indústria. Né? A gente gasta centenas de milhões de reais em embalagem hoje, né? Então, é muito dinheiro e que a gente perde embalagem. Então, será que a gente não conseguia fazer o tracking usando o IoT mais blockchain, né, em todas as embalagens? Então, resumindo, a gente está olhando, explorando, mas a gente não fez nada ainda. A mesma resposta da gente. A gente não fez. Aqui a gente não tem nada. Tem duas possibilidades onde a gente está vendo. Uma, porque tem muito a ver com segurança de dados. A gente está tentando pensar dentro do approach de inovação que a gente quer chegar junto com clientes, de pensar, poxa, como é que eu asseguro realmente essa informação? A gente está pensando em fazer plataformas de compartilhamento, então a gente está pensando nisso, mas fazer de verdade a gente não fez. E eu acho que tem um pouco até da estratégia que o Frederico falou, né? A gente fez também uma grande ponto de o TI fazer solução dentro da área e, às vezes, não propunha soluções para as áreas. Então, agora, com esses hackathons, um deles que a gente quer fazer em novembro vai ser sobre blockchain. Tem mais uma outra pergunta? Em primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade de ouvir esses relatos de vocês, agregou bastante. Meu nome é Cassandra, eu trabalho no INPI, que é o órgão do governo que cuida da concessão de patentes, marcas, proteção de softwares. E uma das nossas preocupações hoje é que, até então, nós temos sido muito passivos, esperando que o mercado, que as indústrias, que vocês nos apresentem as suas inovações, os pedidos de patente, e aí, então, a gente avaliar e, dependendo da novidade, originalidade e outros requisitos, conceder ou não.
E agora a gente está participando mais ativamente, tentando ajudar a desenvolver ambiente de inovação. Como? Temos visto que muito do que se deposita lá não tem novidade. Por quê? Porque os players nacionais, eles não têm o cuidado de fazer um monitoramento tecnológico, de verificar o que é que os outros estão desenvolvendo, não só em termos de monitoramento de mercado, mas de tecnologia mesmo, que é o assunto que chega até nós, né? Então, por exemplo, muito do que os nacionais às vezes depositam, a gente, quando vai fazer a nossa busca de novidade, a gente vê que o produto, que o processo já foi desenvolvido há mais de 10 anos atrás em outros mercados. Então, eu queria saber, justamente desse foco de inovação, se quando vocês desenvolvem todo esse ambiente que propicia a participação do funcionário, para ele propor soluções, se em paralelo a isso, existe dentro das instituições de vocês uma equipe ou, em algum momento dessa busca por trazer algo que o mercado necessite, que seja inovador, que promova o desenvolvimento tecnológico, se vocês fazem busca quais são os mecanismos de busca de informação tecnológica e se vocês fazem busca nas bases patentárias, ou seja, o que é que... Porque, uma vez colocado à disposição, quando um pedido de patente é publicado, vocês poderiam, por exemplo, pegar aquela tecnologia e ver, nossa, ela consegue resolver o problema até aqui. Nós vamos além, porque a gente consegue fazer isso. Então, eu queria saber se vocês fazem, como fazem monitoramento tecnológico e se fazem busca em patentes. Bom, eu posso falar do time aqui do Industry. Nós não fazemos. Essa é uma resposta para você, que nós aqui do grupo não fazemos. O que eu sei que a Bosch faz, né? A Bosch ela faz 3 patentes por dia no mundo. Esse é um número enorme, esse é o tópico da Bosch, né? Para produtos, sim. Tá? A Bosch faz isso para produtos e ela vem sempre, esse número é muito grande, o pessoal de engenharia faz. A gente não faz porque a gente talvez tenha um conceito assim. Você viu que muitas das coisas que o Frederico mostrou é muito parecida, talvez foi diferente. A gente sempre tem uma ideia de que não é a melhor ideia que a gente tem. Talvez a gente tenha uma ideia que é uma ideia comum, e a nossa maior preocupação é fazer essa ideia gerar resultado e trazer realmente um benefício para o nosso processo, né? E aí eu vou falar por mim, não posso falar pela Bosch. É uma coisa que a gente tem lá dentro. A gente está querendo fazer algo que é mais rápido. Toda vez que a gente pensa em patente, em papel, em buscar sair, puxa, pode ser moroso, pode ser difícil, pode ser isso. E talvez isso possa ser o que, talvez, por isso que a gente não instigou, por não saber, por não saber aonde ir. Poxa, pode ser um processo que é demorado, porque dentro da Bosch eles têm uma área específica para patentes, né? Dentro aqui da América Latina tem uma área que só cuida de patentes. Aí, para eu mandar para eles, eu tenho que fazer um formulário, eu tenho que fazer isso. Eu falei assim, não. Mas talvez tenha muito mais a ver com o jeito, né, mudando para essas metodologias ágeis, de tentar fazer uma coisa menos centralizada, mais voltada à área do cliente. Talvez não passou pela nossa cabeça pensar disso de patente. Fred, ok. Temos mais alguma pergunta? Bom dia, obrigado, parabéns pelas palestras, aí foram sensacionais. Eu gostaria de pegar um gancho, né, você falou no Go to Africa, não é? Eu sou engenheiro, trabalho na África já há mais de 8 anos e sou um defensor da África total, né? E a gente encontra muito preconceito, né, sobre a África, enfim. Aqui mesmo, na FIEP, eu sou o testemunho da tecnologia que está sendo desenvolvida na África, das questões, né? O Quênia se transformando em um hub de tecnologia, não só para a África, mas para o mundo, né? Não sei se está na tua alçada, mas você poderia me ajudar a defender um pouco a África nisso que você... Se você tem alguma participação nisso, enfim, conhece algo que a Bosch está acreditando na África? Assim, eu não posso responder pela Bosch Curitiba, mas eu voltei para o Brasil faz 2 anos. Né? Eu fiquei os últimos 5 anos dentro da Alemanha. E o que a gente percebe é muito a ver com o que a gente discutiu aqui. Primeiro que tem um certo preconceito, né?
Mas isso a gente está descobrindo que tem a ver com uma política, né, que a gente não consegue acessar as informações, né? Então, a Bosch montou uma equipe, há 4 anos atrás, para ir conhecer a África, e conhecer ela, quais são as necessidades do cliente, o que é que realmente a África está gerando, porque às vezes se você sentar dentro da tua sala, que seja lá em Stuttgart, que seja aqui em São Paulo, que seja em Curitiba, e se você conhecer alguém pelaquilo que está escrito, você realmente não tem as suas impressões. É a mesma coisa de user experience, né? Você tem que ir lá no cliente e vivenciar. E quando a gente foi para lá, a gente percebeu que a gente não conhecia a África, a gente não conhecia as reais necessidades e nem os reais potenciais. Tá? Talvez não vai ser o produto da Alemanha que vai para lá, mas isso a gente já falou, não adianta a gente tentar fazer produtos centrais e ir para a região. A gente precisa de alguém na região que crie a partir das necessidades locais. Então, depois, eu não tenho todos os detalhes, mas o que eu sei que eles têm, eles já montaram agora, eles dividiram a África em 6 pontos, e eles fizeram grupos dentro desses 6 pontos para fazer essa captação de necessidade, de know-how e qual é a estratégia que eles têm para fazer. Os detalhes eu, infelizmente, não consigo te falar, mas é uma da iniciativa de não conhecer a África tão de perto. Esse é um ponto que você falou. Legal. Antes da gente encerrar, indo para a última pergunta, aproveito para convidar a todos que não teve a oportunidade de conhecer, né? A gente falou agora há pouco de algumas das nossas startups, nossa incubadora aqui. Então, a gente tem algumas startups que têm um foco em transformação digital, né? Inclusive, tem como clientes, né, a própria Renault e a Bosch, e sempre que vocês precisarem de alguma forma também de apoio, né, para levar essa bandeira de transformação digital, assim como a gente já teve a oportunidade de apoiar tanto a Renault e a Bosch nesse processo, o sistema FIEP ele tem essa missão e tem essa visão de ajudar as empresas a serem mais digitais, né? Então, fazendo a nossa última pergunta, né, pelo horário, por gentileza, pode fazer. Bom dia, eu sou o Valério, eu sou do novo Centro de Formação Profissional de Veículos Híbridos Elétricos aqui no campus. Quero parabenizar vocês pelas iniciativas da indústria nossa local aqui para fortalecer a nossa região em todos esses quesitos industriais. Mas pensando um pouco nessa questão de que essas gerações que estão aqui, a forma como a gente enxerga indústria, mercado, business, elas são um pouquinho diferentes. A gente sempre tem os 2 pés atrás e sempre uma mão de apoio, né? Levando em consideração a questão da inteligência artificial, como estão mudando os processos da indústria 4.0 e todo esse processo de digitalização das informações, como vocês enxergam, por exemplo, umas coisas que na nossa realidade brasileira acontece muito mais frequentemente do que fora do país, uma crise energética, um problema de queda de energia, se eu estou transferindo todos os processos que, por exemplo, são em papel para meio digital, e como que eu vou ter um backup para me garantir que os processos da indústria estejam ocorrendo quando isso acontecer? Esse é um primeiro ponto. E o segundo ponto seria a análise em cima da mesma questão da inteligência artificial, como vocês enxergam não diria desvalorização, mas a remoção da necessidade de algumas skills, de algumas habilidades no funcionário que agora eu estou passando a transferir para as plataformas inteligentes. Então, por exemplo, tem coisas que não se ensinam mais em muitas universidades do mundo, no Brasil ainda se ensinam, porque a gente já consegue transferir isso para softwares e plataformas virtuais que conseguem resolver os problemas por mim, e eu, na verdade, estou ensinando o meu aluno lá na faculdade, ou seja, onde for, a trabalhar com essas plataformas. Só que a skill de saber como aquilo acontece dentro do sistema não existe mais. E quando um problema acontece que eu não tenho acesso a uma plataforma virtual, o aluno se vê perdido porque ele não tem mais aquela habilidade em si. Como que a indústria enxerga esses problemas que, para nós, ainda são realidades? Super difícil a pergunta, né? Mas, vamos lá, sobre a parte que você falou de infraestrutura, né? Eu considero que é um pouco mais infraestrutura, e não só energia, né? Mas também a própria conectividade, né? Então, para a gente hoje é um super desafio mesmo, porque se a nossa planta hoje fica 1 minuto sem rede, é 1 minuto sem produzir. A gente não produz mais carro hoje sem internet, né? Então, a gente está 100% conectado hoje, os nossos sistemas são
talvez seja um exagero dizer que não produza, né? Mas a gente tem alguns sistemas que são críticos, então a gente tem todo um mapeamento de risco hoje que foi feito sobre que sistemas e que infraestruturas a gente tem que ter vários níveis de backup, e a gente chama de DRP, né, que são planos de Disaster Recovery Plan. Eu não vi uma transformação muito grande hoje, né? Sabe, eu estou na Renault há 7 anos, antes trabalhava na engenharia, passei um tempo na TI, para engenharia de novo. Eu não vi nenhuma evolução muito grande em termos de DRP. O que eu consigo ver hoje é uma mudança muito grande, começa, né, uma mudança muito grande em termos de ter mais sistemas de apoio a evitar que isso aconteça, e também muito de cybersecurity. A gente começa a falar muito mesmo, porque a infraestrutura agora, acho que agora começa a ficar no Brasil cada vez mais robusta, né? Mas o que a gente tem, sim, é um problema grave de segurança, né? Então, não sei quantos das empresas de vocês o WannaCry afetou. No passado, o WannaCry fez 1 ano na segunda-feira, né? Se vocês lembrarem, 1 ano atrás a gente teve o WannaCry, afetou bastante a Renault, a gente teve bastante computador infectado, não os computadores de escritório, mas é porque às vezes você tem um CLP que está com Windows 95, com um software que o cara lá da Alemanha fez na Siemens ou na Bosch, e a gente nunca mais atualizou porque não era tão importante. WannaCry, né? Então, a gente começa a colocar a transformação digital para ajudar no cybersecurity, em fazer segurança ativa, que a gente chama. Na segunda parte da sua pergunta, cara, eu ainda não senti isso acontecendo, pelo menos na Renault, sabe? Inteligência artificial, para a gente está engatinhando muito mesmo, porque como a Nádia falou, você começa de fato a usar a inteligência artificial quando você tem dados, né, históricos para conseguir trabalhar sobre isso. Então, a gente está se preparando para isso, mas hoje ainda não é uma realidade. Hoje eu não vejo nenhum sistema na Renault, processo sendo operado por uma inteligência artificial. Na Renault América, pelo menos, eu acho que a gente não tem. Por exemplo, a gente tem o Watson lá. A gente está usando o Watson em algumas situações já, mas muito mais trabalhando com o que você mostrou no teu gráfico lá do que aconteceu e tentar prever o que vai acontecer, não assim de dizer, vai acontecer isso, né, ou predizer, vamos lá. Então, acho que para a gente, as tuas duas perguntas ainda a gente está começando a se preparar para elas, né? Sobre o tópico de matriz energética e segurança, tem a mesma resposta. Eu também não vejo tantas coisas mudando, talvez o número de backups e servidores locais que vem aumentando, porque o tráfego de informações está maior. Mas eu também, a mesma coisa, não vejo essa mudança. Sobre essa qualificação que você está falando, eu também, agora, para a indústria 4.0, eu tive que voltar para a universidade, né? Eu também eu estudo esse tópico, e tem um ponto que eu estou vendo algumas empresas falando assim, vamos dar empreendedorismo, né? O cara do primeiro ano, todo mundo abrindo startup, que eu acho super legal, que é o pensamento, né, aberto, é pensar diferente, pensar fora da caixa. Só que quando você, de repente, coloca as pessoas para fazer um projeto, alguma coisa que precisa de um analytics, você tem 2 pontos. Você tem aquele que realmente é o engenheiro que vai, e você tem gente que você faz um burnout quando você faz 2 perguntas, porque eles não estão mais acostumados em algumas coisas a ter que ir a fundo, ao cálculo, ao entender, porque isso é chato, isso não é moderno. Na verdade, tem essas 2 tendências, né? A pessoa que é técnica e vem, são aqueles profissionais que a habilidade você aprende com o tempo, e tem gente que está vindo da universidade, eu abro uma startup, eu faço projetos de user experience, eu faço várias coisas. Aí você fala assim, então tá bom, vou te dar um projeto disruptivo para você fazer isso, e aí ele bloqueia, porque ele não está mais acostumado a ir a fundo, a fazer, como o professor falou, né, matriz de causa, relação, de relacionar dados, como é que eu faço esse desdobramento. Então, a gente começa a ter alguns elementos, isso não é crítico ainda, porque eu acho que tem universidades ainda que estão indo dentro a fundo, mas a gente já percebe uma geração, eles até falam que hoje na escola você não pode mais reprovar, você tem que... a pessoa ela aprende orgânico, e tem alguns pontos que pode se tornar crítico, porque de vez em quando a gente precisa ir a fundo. Eu preciso fazer estatística, eu preciso fazer relação das coisas, né? Por isso que de pessoas no centro, porque senão o robô sozinho não vai fazer. Então, concordo com você, não tem a solução, mas a gente já consegue perceber algumas coisas.
Ok, obrigado, Frederico, obrigado, Nádia, agradeço a presença de todo mundo. Aproveite para responder a nossa bússola de inovação, que a gente, o Augusto, o coordenador da bússola, está lá, né, para vocês identificarem qual que é o grau de maturidade de inovação na empresa de vocês, e sempre contem com o sistema FIEP naquilo que vocês precisarem, nesse processo de transformação digital das suas empresas e na implementação, né, de processos de gestão de inovação, formação executiva e tudo que completa, né, o sistema FIEP. Novamente, muito obrigado, boa tarde, né? Bom dia para boa tarde, e até a próxima. Até mais.